pequeno órgão, do século XVII, em forma de armário, que era transportável, podia-se levar para cerimónias no exterior, em que está conservado conforme o original. Vemos os tubos, vemos o teclado e vemos a alavanca na parte inferior, que servia para encher o fole, para depois, com o ar, Estamos aqui com o senhor José Rodrigues. Ele vai explicar para a gente o funcionamento e a história dos dois órgãos aqui da Catedral da Sé. José Rodrigues, fala para a gente um pouquinho da história. Muito bem. Na Catedral de Braga sempre houve uma tradição musical muito importante, como em todas as catedrais pela Europa. Muitas delas em Espanha e Portugal tiveram a tradição desde cedo, já desde o século XV e XVI, de possuírem dois órgãos de tubos, não apenas um, dois, que muitas vezes funcionavam em diálogo, junto ao coro, quase sempre, à entrada da igreja, porque eles serviam não para tocar durante a Eucaristia, durante as missas, mas para acompanhar os vários momentos de oração que aconteciam nas catedrais durante o dia, chamado ofício divino. Várias vezes ao dia, os cônegos, onde se fossem mosteiros, os frades, reuniam-se no coro alto para fazer determinadas orações, cantadas. No caso das catedrais, até surge o pormenor curioso que, existindo dois órgãos, um que era maior, com recursos sonoros maiores, era chamado o órgão do arcebispo e acompanhava a parte do clero, em termos hierárquicos, superior, o arcebispo e os cônegos. Um outro órgão era sempre um pouco mais pequeno em recursos musicais, então esse acompanhava outros sacerdotes ou estudantes que se preparavam para o sacerdócio. As orações que se faziam no coro alto eram antifonais, eram em diálogo. Uma parte, o coro cantava uma estrofe, a outra cantava uma outra estrofe, tipo par e ímpar. E os instrumentos iam acompanhando cada uma dessas partes. Daí, também no contexto barroco, se desenvolver dois instrumentos simétricos, em termos de caixa, de estética, como são os órgãos da Sé de Braga, que para quem aprecia as duas caixas barrocas, parecem-nos iguais, mas, no entanto, como instrumentos musicais, são absolutamente distintos e estão feitos para se complementarem um ao outro. Foram construídos nos princípios do século XVIII, 1737 a 1739, demoraram cerca de 2 anos a ser construídos, por um monge franciscano espanhol, Frei Simão Fontanas. E a história destes instrumentos na Sé também é algo curiosa. A catedral já possuía outros dois instrumentos, outros dois órgãos que ficavam no meio da nave central. Só que num período em que, após o falecimento de um importante arcebispo, Dom Rodrigo Moura Teles, a catedral passou por vários anos em que não tinha um arcebispo. E quem geria a catedral eram os cônegos, o cabido. E os cônegos, nessa altura, início do século XVIII, acharam que era importante investir na música. E isso passava, obviamente, por ter dois instrumentos novos, com outras possibilidades que os antigos já não ofereciam. E começaram um périplo, uma viagem por Portugal, mas também por Espanha, a procurar quem seria o melhor construtor, a pessoa mais habilitada para fazer dos melhores órgãos que até à altura se fizessem na região da Península Ibérica da Europa. E foram encontrar este frade na Catedral de Ourense, em Espanha, a construir também um grande órgão. Viram que tinha qualidade, esteticamente muito apelativo, e convidaram-no para vir construir os órgãos da Sé de Braga. E ele veio, terminando o órgão de Ourense, veio para Braga. Curioso que hoje estes órgãos da catedral são os únicos que restam feitos pelas mãos de Frei Simão Fontanas. Todos os outros, que certamente existiram, como os da Catedral de Ourense, desapareceram, fruto de uma nova estética que surgiu em toda a Europa com o romantismo do século XIX e do século XX, em que o órgão tinha de ter uns outros recursos que o órgão barroco histórico não tinha. Então, em muitos locais destruíram-se, desmantelaram-se todos esses instrumentos. Felizmente, na Sé de Braga, não. Houve esse cuidado e os órgãos que hoje apreciamos são os órgãos tal e qual foram construídos em 1737 pelo Frei Simão Fontanas e que estão ambos em funcionamento ainda hoje.
São tocados regularmente nas celebrações da Catedral e, pelo menos uma vez por ano, num grande ciclo de concertos internacional, que é o Festival Internacional de Órgão de Braga, em que tocam ao mesmo tempo ou em diálogo, porque são necessários 2 organistas para os operar aos 2 ao mesmo tempo. Só que isso é possivelmente feito e resulta muito bem porque há peças, inclusive, escritas para os órgãos tocarem ao mesmo tempo. O órgão sempre foi muito associado ao homem. O organista era, por si só, normalmente um homem. Isso era fruto das escolas, seriam os mosteiros e as catedrais, onde só existiam sacerdotes. Também existiam monjas e freiras organistas nos conventos femininos, mas que não podiam se mostrar, não podiam mostrar a sua arte e a sua técnica. Hoje em dia não. Curioso que hoje em dia estamos a ter nas escolas de música mais meninas interessadas em aprender a tocar o rei dos instrumentos, como chamou Mozart, e, principalmente se passarmos para o leste, para o centro e leste europeu, há mais organistas neste momento, responsáveis por grandes órgãos, do que temos em outras partes do mundo. Em Portugal, estamos a renascer, através para a arte musical do órgão, e a pouco e pouco vamos ter também mais organistas, mais jovens interessados na música de órgão, que é interessante, porque não se esgota apenas no simples acompanhamento da liturgia. Para ser o rei dos instrumentos, ele tem potencialidades enormes de interpretação da música antiga, sim, é verdade, música barroca, que corresponde ao período em que foram construídos, mas também música contemporânea. Há muitos compositores já a escrever novas formas musicais, novas estéticas, que encaixam perfeitamente no órgão de tubos e que têm despertado o interesse e o gosto de muita gente hoje em dia. O coro alto é um espaço à entrada da catedral, onde se encontram, como já falámos, os 2 grandes órgãos e que tem várias cadeiras dispostas de ambos os lados. Estas cadeiras, chamadas cadeiral, cadeira importante, é onde tomavam lugar, assento, os cônegos. Os cônegos, na hierarquia da Igreja, estão acima do sacerdote e são tipo conselheiros do arcebispo, porque Braga é uma arquidiocese, não tem um bispo, tem um arcebispo. Então os vários cônegos sentavam-se na parte superior, onde ainda hoje se mantém a tradição de colocar o nome dos atuais cônegos. Portanto, estes vários nomes que vemos numa pequena peça de cerâmica, por cima de cada uma das cadeiras, são os nomes atuais. É evidente que hoje já não se reúnem aqui, já não se deslocam ao coro alto para fazer as orações diárias, mas mantém-se essa tradição. As orações que eram cantadas, feitas 5 vezes ao dia. Eram as matines, as laudes, as vésperas, as completas. Eram orações cantadas e, como na altura não existia o fotocopiador, para cada um ter, ou a imprensa para cada um fazer o seu livro, porque estamos numa obra do século XVIII, eram feitos normalmente 2 grandes livros, que eram colocados nesta estante central, um voltado para cada lado, em que a letra e as notas musicais tinham um tamanho considerável para que todos conseguissem ver a partir desses 2 livros que tinham sido copiados manualmente em algum mosteiro. Na parte inferior sentavam-se outros sacerdotes e a presidir a todo o conjunto, ao fundo, uma cadeira maior destinada ao arcebispo e a 6 cônegos que tinham funções de maior responsabilidade. Eram as dignidades. O chantre, que era o responsável pela música e pelas cerimónias, o mestre-escola, que era o responsável pelo seminário e pela aprendizagem, o dião, que era o presidente, o chefe de todos os cônegos e responsável máximo pela catedral, o tesoureiro, obviamente, para as contas, o penitenciário, o arcediago. Havia outras funções de cônegos que eram escolhidos para desempenhar funções de administração de maior responsabilidade. Mas o espaço, construído no início do século XVIII, com madeira proveniente do Brasil, jacarandá, que infelizmente se encontra em vias de extinção, um trabalho primoroso do barroco europeu e que hoje em dia todos podem admirá-lo numa visita à catedral. Coroou-se com uma pintura com Nossa Senhora da Glória ao centro. Não é a pintura original do século XVIII, que se degradou, chegou a cair. Foi uma pintura feita já no século XX por artistas
bracarenses a partir de pequenos exemplares da pintura original. O órgão é um aerofone, funciona com ar. Quanto podemos comparar com a própria pessoa? Temos os pulmões, temos as cordas vocais, temos a boca. O órgão tem pulmões, são foles. No passado, para o órgão funcionar, era preciso, além do organista, uma outra pessoa, que era o foleiro. Que os nossos jovens, usa-se muito em Portugal dizer, quando algo tem pouca importância, é foleiro. O foleiro era uma pessoa que não era muito considerada, normalmente mais pobre, é quem se dava uma moeda para ele, durante a execução do órgão, estar no interior do órgão a encher os foles. Na escuridão, no meio lá do pó, de todo o pó, estava ele a dar o fole para o órgão tocar. Havendo ar, esse ar vem para uma arca, para um depósito que está aqui, desta parte por cima da cabeça do organista, e fica ali à espera que eu diga, puxando estes puxadores, que são os registros, que eu diga qual é a fila de tubos que vai tocar. Cada um destes puxadores é uma fila de tubos. E depois tem de dizer a nota. Quero que toque a nota Sol. E quando eu carrego na tecla, abre uma válvula e o ar passa para o tubo Sol. E ele toca. Mas a grande riqueza destes órgãos são realmente a trompetaria. Depois posso conjugar vários e ver o que é que resulta. Isto é estereofónico. Ou seja, os tubos vão tocando esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, de forma que há uma envolvência, por isso que a gente sente tanto, que som maravilhoso. Porque é um sistema surround a século XVIII. Portanto, nós estamos rodeados de som. E depois são vibrações no ar. Não há ninguém que fique indiferente ao som de um órgão. Mas porquê? Porque cada tubo tem um sopro. E esse sopro, embora invisível, provoca uma vibração no ar que os meus sentidos, a audição, mas também a minha parte sensorial da pele, sente. E é por isso que eu fico sempre emocionado, qualquer pessoa fica emocionada ao ouvir um órgão de tubos. Quantos mais tubos tiver, imagino que há órgãos noutros países com 10 mil, 20 mil, 30 mil tubos. Imagina a sonoridade que é.